Boa noite. Hoje eu vou falar sobre a minha pesquisa sobre desigualdade econômica. Todos sabem que, antes de mais nada, a desigualdade econômica é um problema que assola a maioria dos países do mundo, em especial, gravosamente, o Brasil. E é um tema chamado de multidimensional, que a gente tem várias formas de mensurar e perceber a desigualdade econômica, através do gênero, da raça, da condição social, da origem, do estado. Mas a minha pesquisa tenta trazer categorias que não vêm da economia, mas da política internacional, da filosofia, no intuito de conectá-las na formação de melhores políticas públicas para a redução da desigualdade econômica brasileira. É bem verdade que essas 4 categorias vão ser traduzidas no que aconteceu no Brasil entre 1988, como marco inicial da promulgação da nossa Constituição brasileira, até o ano de 2018, porque a gente pega um grande período de 30 anos e ainda por cima pode olhar retrospectivamente com dados seguros e já divulgados. 4 são os elementos centrais para essa pesquisa: equidade, dominação, renda mínima e tributação. E a maneira de encadeá-los também é essencial para a gente entender o melhor funcionamento dessa dinâmica, de como que dá para a gente pensar positivamente em instrumentos de redução da desigualdade. Quando se fala de equidade, se vem à mente todo o trabalho do John Rawls e dos seus seguidores, que trabalharam nos Estados Unidos nas décadas 70, 80, até as atuais, no último livro do Amartya Sen, que é um economista, sobre elementos de teoria da justiça que permitem pensar propositivamente critérios para se redistribuir a renda e organizar melhor a sociedade com um sentido de justiça institucional dessa sociedade. Então, o Rawls, por exemplo, como proposta, que não se pode dizer concreta, porque ela é abstrata, mas como proposta a partir de uma teoria da equidade, ele trouxe princípios de justiça. O Amartya Sen, como proposta também abstrata, a partir de um estudo mais concreto de efeitos comparativos, trouxe a teoria das capacidades. Elas ajudam a gente a instrumentalizar e perceber como a desigualdade pode ser pensada em termos distributivos, em termos da sociedade. Ao lado da equidade, que é, sem dúvida alguma, uma temática de origem liberal, ainda que liberal igualitária, aparece esse termo, essa categoria da dominação, que foi revivida junto com a exploração, também para se pensar em sociedades justas, ou o combate à injustiça na sociedade, e como grande combate à injustiça, o combate à desigualdade econômica, por teóricos assim chamados neomarxistas. E o corte dela, da dominação, funciona para demonstrar, no efeito concreto, que para além das utopias, políticas sociais, reformas grandiosas na tributação, que atingem os mais favorecidos, os mais poderosos, elas têm dificuldade de aprovação muito porque as questões de política, as questões de classe e as questões que trabalham a dominação dos indivíduos, elas atravessam impedindo reformas mais justas. Isso a gente vê em diversos parlamentos, quando, por exemplo, leis tributárias que deveriam atingir as riquezas mais altas, o 1% mais rico, ou porque os impostos deviam ser progressivos para que quem tivesse mais pagasse muito mais. Quando isso não acontece, às vezes acontece o contrário, que a tributação de um dado país ela é regressiva, indireta, a gente vê que existe por trás das escolhas
tributárias, jurídicas e econômicas, uma certa lobby, interesse e dominação dos mais poderosos, daqueles que têm mais poder de barganha e que têm mais capital político. Quando eu falei que é necessário trabalhar a renda mínima, porque foi uma proposta bem sucedida no Brasil, que deve ser estudada fortemente pelo impacto do Bolsa Família no Brasil, mas que foi, com diversos nomes, repetidas pelo mundo, uma proposta de renda para todo cidadão que vive no Alasca. Mas, enfim, trazendo para o Brasil, a renda mínima foi um instrumento que, no começo do século XXI, serviu para reduzir as desigualdades. Isso pode ser medido por vários índices comparativos, inclusive o índice Gini, que percebeu que houve uma redução na desigualdade brasileira pela concessão de transferência de renda, pela assistência social garantida na Constituição e pela renda mínima que, apesar de não ser muito alta, promoveu um grande avanço social e econômico, que também pode ser medido pelo impacto no consumo nos anos da primeira década do século XXI. Além da equidade e da dominação e da renda mínima, um outro elemento mais concreto e que é necessário ser rediscutido com viés jurídico-econômico é a tributação. Voltar a se pensar em tributos com alíquotas ainda mais altas, como aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial, onde Piketty demonstrou que as economias europeias alcançaram um máximo de patamar distributivo de uma verdadeira social-democracia, por ele defendida, e que só foi possível ser alcançada com altos alíquotas de imposto sobre a renda, de imposto sobre fortunas, de tributação das pessoas físicas e das empresas. E que isso foi sendo reduzido a partir, basicamente, dos anos 80, com forte liderança dos governos Reagan nos Estados Unidos e Thatcher na Inglaterra. Reverter esse processo, observar a tributação como um instrumento poderoso, capaz, aí sim, de conjugado com a renda mínima e com instrumentos de equidade, hoje em dia chamados in-kind, que capacitam para a educação e que concedem e que distribuem saúde gratuita, todos esses instrumentos são importantes índices medidores de redução da desigualdade na renda, como acontece com a renda mínima, com o Bolsa Família, mas também e até na riqueza. Vide tributação de grandes fortunas e a utilização de todo o produto da tributação, como defende Nora Lustig, na defesa, na proteção das camadas mais desfavorecidas e mais pobres. E a pesquisa, ela atravessa esses 4 elementos para, ao final, demonstrando eles de formas conjugadas, mostrar como um índice de tax and transfer, pré e pós-tributação, pré e pós-renda mínima, pré e pós-medidas de igualdade, podem elevar um status de igualdade no país e, no caso brasileiro, pelo menos, reduzir a desigualdade econômica brasileira, que é um objetivo da Constituição e que é um dever moral da nação. Muito obrigado.